Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar a resolução desse exercício de Química da UFRRJ, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O álcool etílico presente no vinho, o ácido acético presente no vinagre, a acetona e o éter etílico são apenas alguns exemplos de compostos orgânicos que estão presentes no nosso cotidiano. Observe as estruturas dos compostos representadas a seguir e identifique as funções às quais elas pertencem, respectivamente. Então, aqui nós temos alguns compostos, né? Acho que são 5 compostos, e a gente vai falar quais são as funções orgânicas deles. Essa parte da matéria, ela é decorada, gente. Vocês, para conseguirem fazer identificação de funções orgânicas, vocês têm que olhar uma tabela com várias funções e decorar uma parte da estrutura dessas funções. Por exemplo, existe uma estrutura onde você tem um carbono ligado a um oxigênio ligado a outro carbono. Não é só isso, a cadeia carbônica ela pode ser maior, poderia ser apenas um CH3, OCH3, ou poderia aumentar a cadeia, ter mais carbono de um lado e do outro. Mas o importante é, se você perceber que você tem um carbono fazendo uma ligação com um oxigênio e se ligando a outro carbono, essa estrutura aqui, ela está presente em uma função orgânica chamada éter. Então, isso é uma estrutura chamada éter. Observe que no primeiro caso nós temos esse éter, porque nós temos carbono, aí vem um tracinho, carbono, oxigênio, carbono, outro tracinho, outro carbono aqui. Você tem esse pedaço da estrutura, ó, carbono ligado a O, ligado a carbono. Então aqui você tem um éter. Esse é o nome dessa função orgânica, tá bom? A próxima função orgânica, você tem um carbono ligado a uma hidroxila, a um grupo OH. Esse carbono ele também está ligado a dois átomos de hidrogênios para completar suas quatro ligações. Uma ligação com oxigênio, duas com hidrogênios, a outra aqui é com outro carbono, uma ligação simples. E aí você poderia continuar a sua estrutura. Mas o importante é esse pedaço aqui, ó. Você tem um carbono que é hibridizado em sp3. O que quer dizer isso? Carbono hibridizado em sp3, o carbono sp3, é um carbono que só faz ligações simples. Quando você tiver um carbono fazendo apenas ligações simples e uma delas está ligado a uma hidroxila, você tem uma função orgânica chamada álcool. Então, isso aqui é um álcool, ok? Professor, se tivesse uma dupla, se tivesse dupla já não seria mais álcool, seria um enol, tá? E a gente pode ter, dependendo se tiver anel aromático, fenol, podemos ter outras estruturas com essa hidroxila ligada a carbono, tá? Só que não vai ser nesse mesmo caso. Para ser álcool, tem que ser apenas hidroxila ligada a carbono, que só faz ligações simples. Aí é álcool, ok? Vamos para a próxima estrutura. Temos um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio. De um lado ele está ligado ao hidrogênio e do outro ele está ligado a carbono. Aí a cadeia carbônica continua. Sempre que você tiver um dos lados da estrutura, um hidrogênio, tem uma dupla O, o outro lado ele pode ser carbono, mas pode ser hidrogênio também. Tá? Na maioria dos casos é carbono. Então, assim, se você tiver essa estrutura que foi representada aqui agora, você vai ter um aldeído. A função aldeído, então, parece com isso daqui, ó, C dupla O, de um lado tem que ter H, do outro pode ser um H, seria o menor aldeído que tem, né, que é o formaldeído, ou pode ser um carbono. É comum nas tabelas aparecer um grupo R, que representa ou cadeia carbônica ou hidrogênio, tá? Mas tem que ter esse pedaço da estrutura aqui, ó, C dupla O, H, para você saber que você tem um aldeído. Então, é essa a função que nós temos. A quarta, né, muito parecida com o aldeído, ela não tem o hidrogênio que fica na ponta. Aqui, obrigatoriamente, esse C dupla O, que a gente chama de carbonila, ela está entre dois átomos de carbonos. Isso daqui a gente chama de cetona. É uma função muito parecida com o aldeído e que confunde muitos alunos, tá? Ó, tem o C dupla O, nos dois lados tem que ter carbonos. Podem ter mais carbonos, mas pelo menos até aqui, ó, um carbono de cada lado da carbonila, desse C dupla O, pelo menos isso você tem que ter. A cadeia carbônica poderia continuar, ser bem maior do que isso, tá?
A outra estrutura um pouquinho parecida também, ó, tem o C dupla O, só que tem de um lado OH. Sempre que tiver esse grupo, C dupla O, OH, a gente chama isso de grupo carboxílico. A gente tem o chamado ácido carboxílico. Então, ácido carboxílico é assim e pode também ser representado dessa forma, ó, C dupla O, OH. Ele tem outras formas de representação, ou COOH, ou você poderia encontrar CO2H ligado à cadeia carbônica. Todas essas representações elas servem para o ácido carboxílico, ó, C dupla O, OH. Aqui está condensado, aqui está mais condensado ainda os oxigênios, ok? Então, a sequência que nós temos, que é o que a gente vai tentar responder ali, é éter, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Éter, éter, álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Aparentemente, essa letra D aqui mesmo. Bom, então a letra D é o gabarito para a nossa questão. E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado da videoaula, espero que tenha compreendido a resolução passo a passo desse exercício. Se você quiser praticar um pouco mais sobre reconhecimento de funções orgânicas, fica de olho aqui no final desse vídeo, porque vai aparecer numa tela final a playlist que esse vídeo aqui vai fazer parte. Então, além desse vídeo que você está assistindo agora, vão ter vários outros sobre o mesmo tema, para você poder praticar, tá? Então, espera um pouquinho ou pula lá para o final do vídeo para você ver a tela final que vai ter a playlist. Clica nela, a playlist de reconhecimento de funções, tá bom? Desejo bons estudos a você. Caso você queira participar dos nossos cursos preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo tem os links dos nossos cursos. Se você precisar de aulas particulares de Química, você também pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição.